Começando mais um Granja Newscast aqui direto do estúdio da BAM Podcast. Agradecer a Andréia e o Márcio aí pelo comando de mais um programa. E você, espectador aí, por sua audiência. O programa de hoje vamos falar da paixão do brasileiro, vamos falar de futebol. Ao meu lado aqui, Dirceu Espírito Santo, presidente da Liga Amadora do Futebol de Cotia, né? E também presidente do Esporte Clube Jardim Sabiá. Dirceu, muito obrigado, viu? Ô, Rodrigo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí, né? Queria agradecer o convite aí, né? E dizer que cá estou, né? Para falarmos um pouco de futebol, né? Que é a minha praia, né? A gente sabe bastante de futebol, temos muitas histórias para contar para seus ouvintes aí, então vamos aí, estamos juntos aqui. E agradecer, né, de ser o Folha aí, que o Folha foi fundamental aí, né? O Folha para esse contato aqui. Para você estar aqui. Me incumbiu, né? Estar aqui com você, né? Mas estou aqui com prazer. Folha, obrigado aí, viu, Folha? Um abraço, em breve você estará aqui com a gente também aqui no Granja Newscast. Isso. Dirceu, me conta essa história. Você tá aqui de Cotia, né? Na realidade, eu sou paranaense. Paranaense. Né? Paranaense. Eu nasci em Santa Mariana, Paraná. Poucos conhecem, né? Mas quem conhece o Paraná sabe. Santa Mariana fica ali bem na divisa de São Paulo, né? Próximo de Cambará, Jacarezinho, Bandeirantes, Cornélio Procópio, naquela região. Eu nasci em Santa Mariana, mas com 2 anos de idade eu fui para Timburi. Timburi é estado de São Paulo, é na divisa também, mas já é São Paulo. Onde eu morei até meus 16 anos. Daí, então, com 16 anos eu vim para Cotia, né? Cheguei em Cotia com 16 anos, hoje estou com 69, estou em Cotia há 53 anos, né? Então, estou em Cotia há 53 anos. Como que você veio parar aqui em Cotia? Então, né, sempre tem minha família, né, minhas primas, né? Minha prima já morava em Cotia, na ocasião, e ela nos trouxe para cá, né? A Rosa, queria deixar um beijo para a Rosa, Rosalina, minha prima, Rosalina de Jesus, né? Ela que me trouxe para Cotia, na ocasião, e estou até hoje, graças a Deus. O que mais te atraiu aqui, Dirceu, aqui em Cotia? É que, na realidade, quando eu cheguei do interior, caipira ainda, né? Bobinho de tudo, né? Cheguei e fui trabalhar numa multinacional, né? Empresa, né? Então, eu trabalhei muitos anos aqui na Munk, época da Munk, né? Movicarga, Demag, essas empresas aí. Trabalhei 25 anos, né? Então, foi muito gratificante chegar em Cotia e já entrar numa empresa de grande porte, no caso. Né? Dirceu, você desde pequeno é apaixonado de joga bola, né? Hoje eu dou uns tapinhos aí, como dizem os meninos aí, né? A gente brinca, né? Na realidade, mas eu ainda brinco, sim, com certeza. Eu disputo campeonatos ainda, né? Em Barueri, né? Eu já jogo em Barueri há 18 anos, né? E hoje, atualmente, estou jogando na categoria 65 anos, 65 mais, né? Comecei lá em Barueri aos sábados na categoria 50, depois, com o passar do tempo, fui para a categoria 55, depois para a categoria 60, e hoje, esse ano, eu disputei categoria 65 anos. É o primeiro campeonato que teve em Barueri, né? E foi realizado com 11 equipes de 65 anos mais. Só cabecinha branca, que nem eu, assim. Olha que legal. Mas desde pequeno você já jogava bola, né? Eu sou apaixonado, né, por futebol desde pequeno, desde escolinha no interior, né, de Timburi, né, escolinha do Vartão, como era conhecido lá. Então a gente sempre gostou de futebol. Eu fazia, tipo assim, eu estudava de manhã, escola, né, no primário, né, chegava em casa, tinha minhas tarefas do lar, né, que a minha mãe impunha, né, fazia as coisas que tinha que fazer, terminou as tarefas, campo de futebol, direto, né, sempre joguei futebol desde garoto. Hoje a molecada não tá pro futebol, como que tá hoje em dia? Hoje as coisas estão diferentes, né, hoje, naquela época a gente não tinha opção, né, a gente fazia isso por falta de opção. Hoje a garotada tem muitas opções, né, é outra estrutura, outra vida, né, então por isso que o futebol tá no que tá hoje, né, reflete até na seleção brasileira, nos grandes clubes aí, que hoje o futebol não é mais como era antes, não, com certeza. E Dirceu, você é presidente da Liga hoje amadora de Cotia, né? Mas como você se envolveu com o esporte, com o futebol da cidade de Cotia? Então, na realidade, Ronaldo... Rodrigo, desculpa. Na realidade, Rodrigo, eu comecei como jogador, né? Desde escolinha. Cheguei em Cotia. O primeiro clube que eu joguei em Cotia foi no Portão, e num time da Atalaia, que hoje não existe mais. Era um time que passou rapidamente e se encerrou, né? E joguei no Portão. Depois eu tinha meus primos que moravam no Jardim Sabiá, né? E montaram um time no Jardim Sabiá. Foi quando eu fui para o Sabiá desde o seu início, dia 3 de maio de 80, né? Comecei a jogar no Sabiá em 80, onde estou até hoje. De 80 até hoje, 44 anos,
que eu estou no time do Sabiá. No início como atleta, né? Depois como dirigente, e hoje sou presidente há bastante tempo já. Bonita essa blusa do Sabiá, hein? Essa aí foi do último campeonato? Isso aí? Essa daqui foi recente, né? Nós somos campeões, Sabiá, depois a gente vai contar as histórias dos campeões de Cotia, né? Mas o Sabiá é um time vencedor, né? E essa camisa aqui é da última conquista que a gente teve aí, fomos campeões agora, a questão de um mês e meio atrás, né? Questão de um mês e meio atrás, nós somos campeões da categoria cinquentão, né? E essa camisa aqui é que restou para mim de recordação. Para muito bonita a camisa. É, camisa bonita, da Uniex, né? Tô parecendo um pimentão aqui, mas tá bonito em mim, né? Mas essa aí é a Uniex que bola esse não, design aí? A arte é a gente que faz, né? Ela só executa, né? Tá. O escudo da gente é padrão, né? Bonito, né? As cores também são padrão, conforme eu te falei, né? De acordo com o estatuto do clube, né? As cores do Sabiá é vermelho e branco. Então, devido a isso, nós só usamos vermelho e branco, né? Tá. Um dia mais branco, outro dia mais vermelho, enfim. Muda os shorts, a cameia, mas é vermelho e branco, né? A cor nossa aí, nós temos que usar essas cores que tá no estatuto do clube. E vamos falar da liga, né? Quantos clubes hoje está o futebol de Cotia? Olha, hoje o futebol de Cotia está dividido assim, né? Existem várias divisões, né? Existe a primeira divisão, né? Nós estamos com 20 equipes que disputam a primeira divisão de Cotia, 20 equipes. Aí depois nós temos a segunda divisão com 16 equipes, a terceira divisão com 16 equipes, terceira divisão com 16 equipes. Depois tem a quarta divisão, que é a divisão inicial, né? Então tem ano que oscila, né? O último campeonato foi aproximadamente 40 equipes, né? Que são aquelas equipes novas que surgem, né? Porque com o crescimento da cidade também cresce o número de clubes. Então, o clube, quando inicia-se, começa na quarta divisão, né? Só para dizer que o clube, para iniciar na quarta divisão, tem que estar registrado na liga, né? Tem que ter o estatuto, né? Fala, a pessoa quer montar um time, como que Então, a pessoa quer montar um time, o que ele vai fazer? Ele vai criar o estatuto do clube, né? O estatuto é padrão, né? Na realidade, todos os clubes têm basicamente o mesmo estatuto. Muda-se muita coisa, né? Muda-se a cor da camisa, a data de fundação, enfim, muda muito pouca coisa, mas o clube, para iniciar, tem que ter um estatuto registrado em cartório, né? Tem que ter a ata de fundação, ata de assembleia e ata de posse de diretoria. Esses são os documentos básicos para que uma equipe de Cotia, se filia à Liga de Futebol de Cotia. Endereço de Cotia, né? Sim, com endereço de Cotia, sim. São só times do município. Né? E não necessariamente precisa ter uma sede, precisa ter Não necessariamente. Infelizmente, nem todos têm, né? Esse privilégio, né? Aliás, em Cotia são poucas equipes que têm esse privilégio, é só o Cotiano, Portão, que tem sede própria, né? Os demais acho que ninguém tem, só esses dois clubes, hein? Se eu me falha a memória. Então, necessariamente, não precisa ter sede própria, e sim, quando inicia-se, coloca-se o endereço do presidente do clube como se fosse uma sede do clube, entendeu? É assim que funciona. O estádio, como que tá? O principal é o Euclides de Almeida, né? Isso, como eu disse para você agora há pouco. O nosso Wembley, né? Como eu disse, o estádio, todo o futebol, igual na Europa, né? Principalmente na Inglaterra, as grandes decisões eram no estádio Wembley, na Inglaterra. O Wembley, só para você, espectador, saber, o Wembley é onde está demolido, faz o rodeio, né? É aquele estádio, não é? Aonde você fala? Não, tô falando do Wembley. O Wembley na Wembley, não. Sim. O Wembley na Inglaterra, sim, né? foi demolido. Era o palco de todas as finais, as grandes decisões. E em Cotia também é o estádio Euclides de Almeida, o palco. Até então era o palco de todas as finais de campeonato que lotava, era emocionante, entendeu? Eu vou falar, a localização para sitiar é ali onde faz o rodeio hoje. Sim, né? A localização ali próxima do Bombeiro, né? No KM 36, acho que da Raposa, né? Próximo do Bombeiro, é onde que hoje se realiza aí a festa do peão de boiadeiro. Mas não se pode jogar lá, né? Tem umas coisas que não dá para entender, né, Dirceu? Realmente, nem eu que estou no meio não entendo, né? Eu realmente não entendo. Está tendo um entrave ali, né? Diz que o Ministério Público embargou e não está tendo mais as competições, né? Eu não sei, eu entendo que o Ministério Público tinha embargado para futebol profissional. Para amador eu não entendo por que eles não liberam, né? Então é isso que está acontecendo, está bloqueado pelo Ministério Público. Apesar da informação que a gente tem, né? E as finais, aí os jogos são quantos estádios, campos, né? Vamos dizer assim, são uns 30 Então, o município de Cotia, na realidade, ele é rico em campos, em termos, né? Em termos de quantidade, né? Tá.
O Cotia hoje, considerando-se Caucaia que pertence Claro. à Cotia, nós temos mais de 20 campos, né? Assim, quantidade nós temos bastante, mas só que qualidade nem todos são bons. Hoje houve um avanço, né? Felizmente aí ganhamos 3 praças de esporte boa aí, né? Em Cotia, né? Que é o estádio do Marco Antônio da Luz e da Atalaia, né? Ali o Joaquim Pereira Dias, ali no Jardim Leonor, né? Arena Leonor, Arena Lá é Atalaia. sintético, né? Tudo sintético, é. E também a Arena no Rio Cotia, lá no Pedro Rodrigues, no Rio Cotia. Então, hoje nós temos 3 arenas boas, né? Que é onde está sendo feita a maior parte dos jogos do campeonato. Mas fora esses campos aí de sintético, nós temos o campo do Suave Recanto, lá no KM21, que é um bom campo, grama natural. E depois os demais é campo de terras, né? Tem muito campo de terra em Cotia. Eu vejo que aos pouquinhos tá evoluindo, né? Tá tendo um outro campo já que tá fazendo sintético, que é ali no Stella Maris, né? Tá próximo a ser entregue, futuramente, um futuro próximo aí. Então a tendência é que todos os campos do futuro venham a ser sintéticos. Tá. Não é bem o que a gente gosta, né? Mas A velha guarda prefere o... A velha guarda prefere grama natural, né? É. O sintético é diferente, né? Senão dá uma travada no pé, né? O Tomar sintético cuidado. você tem que jogar flutuando, sempre, né? Flutuando. É perigoso torcer, enfim, como é que fala? Judia um pouco mais das juntas, né? Principalmente o pessoal de idade, né? Que precisa tomar cuidado, né? Os jovens nem tanto, mas é legal. Tem o lado bom também, né? Tem o lado bom que você não se suja, tá chovendo, você joga futebol, igual domingo mesmo. Domingo a gente jogou aqui no estádio aqui no Leonor, na Baixada, né? O Sabiá, que é a minha equipe gloriosa aqui, né? Nós jogamos, acordei de manhã, 6h30 da manhã, no domingão, para jogar futebol, aquele tempo chuvoso, né? O pessoal ligando no meu celular desesperado, vai ter jogo, não vai ter jogo, vai ter jogo. E, enfim, teve o jogo. Por que teve o jogo? Porque o campo é sintético, né? Então não teve problema. Se fosse campo de terra, já dificilmente ia ter o jogo, né? Então tem as vantagens também o gramado sintético, com certeza. E Dirceu, você como presidente da liga lá, passa tudo por você, obviamente, né? Como que é a sua vida e a esposa? Porque os jogos geralmente são finais de semana, Ixi, né? Nem fala, Como que é? Aí você apertou agora, hein? Então, é assim, deixa eu te falar, deixa eu explicar como funciona hoje, atualmente, né? Hoje mudou um pouco, né? Antigamente a Liga organizava. A Liga organizava o campeonato e tinha o apoio da Prefeitura e da Secretaria, né? Hoje houve uma inversão, né? Hoje quem faz o campeonato, quem organiza é a Secretaria. E nós, a Liga, no caso, eu dou apoio. Ajudo sempre, estou correndo junto com eles sempre, né? Então é assim. E como você falou, finais de semana, futebol direto, a esposa sofre, mas não sofre muito não, porque a gente faz uma famosa média, né? A gente procura fazer uma média, procura sair no sábado, faz no barzinho, na sexta-feira à noite, enfim, a gente faz uma média, né? Porque é que eu falo sempre, né? Desde que eu a conheci, né? Já gostava de futebol, então não tem por que mudar depois, né? Só que tem uma hora que a gente pode cansar, mas por enquanto eu tô nativo aí, né? Claro. Comandando aí futebol. O domingão 3 times do Sabiá jogando, eu corro atrás de todo mundo, é do 50, é do 40, é da molecada do esporte. Então a gente tá na nativa aí, correndo bastante com o futebol. E é muita paixão, né, Dirceu? Porque não envolve... É muita paixão, não envolve dinheiro muito pelo contrário, né? Até tira, né? Subtrai, né? Porque você acaba tendo despesa, vocês não têm ideia, né? A gente tem 3, 4 categorias por final de semana, a gente tem que correr com o uniforme, pagar para lavar o uniforme, água mineral que você compra pro pessoal, enfim, um outro que não pode vir, precisa de um Uber, enfim, é complicado, não é fácil não, viu? A gente se vira nos 30 aí. E a molecadinha? Tem os times mirins também? Não, atualmente escolinhas? Tem escolinhas em Cotia, sim, tem escolinhas da prefeitura, mas o Sabiá especificamente não tem. Eu já tive escolinha, né? Já tive, no momento não tenho não. Então, futebol é uma coisa que... As escolinhas ficam por conta da secretaria? Isso, as escolinhas são por conta da secretaria. Aliás, está devendo, né? A secretaria precisa organizar campeonatos, né? Creio que agora, com a nova administração que vai ter aí, possa mudar, porque ultimamente não está tendo as escolinhas, campeonato das escolinhas. A gente já teve isso já sim, mas no momento não está tendo não, só está tendo da categoria adulta, né? Adulta e de veteranos, né? E aquele espectador que está assistindo quer jogar... Como que faz para entrar num clube? Como que faz para ele participar de um time? De um time, Bom, é só enviar o currículo, né? Brincadeira, né? Bom, enfim, tem os times que estão... Geralmente, o campeonato, às vezes eu falo que o campeonato é bom e ao mesmo tempo não é, né?
Campeonato é bom para quem avança, quem é campeão, mas para os times que perdem, sempre tem aquela, né, dá uma quebrada no elenco. Então, procurar esses times aí para recomeçar, né? Mas, o pessoal contrata em termos contrata, né? Chama as pessoas por indicação. É assim que monta as equipes, não né? necessariamente a pessoa tem que jogar no time do seu bairro, né? Não. Hoje mudou bastante, né? Até isso daí é interessante, né? Porque lá nas antigas, a gente no Sabiá, por exemplo, vou citar um exemplo para você, o Sabiá ficou lá mais de 40 partidas invictas no começo da equipe, nos anos 80, né? Na qual eu comecei como jogador, né? E a gente ficou 38 partidas invictas. O time nosso era um só, né? Porque naquela época o jogador que era do bairro daqui era do bairro daqui. O que era do bairro de Calcaia era de Calcaia. O que era lá do Morro Grande era do Morro Grande. O que era do 21 era do 21. Então não tinha essa globalização no meio de transporte, de comunicação, de celular, né? Então antigamente o cara que jogava num time ficava naquele time, né? Então a gente ficava restrito a maior pessoa de bairro, né? Naquela época, né? E a gente, tipo assim, eu lembro até hoje, até conto essa história, já contei aqui no outro podcast que eu participei aqui. Eu lembro que a gente veio sair quando casado, né, de lua de mel, ia pra praia na sexta-feira, né, aí chegava domingão, meio-dia, e naquela época a tradição era de jogar no domingo às 16 horas, o time titular, né, os bambambam. Os mais ruinzinhos, que era o cascudão, era às 14 horas. Então às 14 horas era o time B, e às 16 horas era o time A. E eu sempre joguei no time A, né. Então eu chegava no domingão, eu tava na praia, lá no litoral, não sei aonde, lá. Vamos embora, meio-dia, a mulher ficava doida, né? Mas embora pra quê, né? Meio-dia, querendo ir embora já? Por quê? Porque às 16 horas tinha futebol. Então era tradição, todos os domingos às 16 horas a gente jogava. E o nosso time era um só. Do 1 ao 11 era o mesmo jogador, por isso que a gente tinha 38 partidas invictas, por isso que a gente jogava por música, né? E cada jogador levava o uniforme para casa, já ia para o campo direto com o uniforme. Por quê? Porque tinha aquele comprometimento, né? Hoje já é mais difícil. Hoje, né, você tá louco. Se você dá uniforme pro cara, você não pode jogar, você não tem uniforme, porque os caras não têm comprometimento, não vão pro jogo, é difícil. É muito difícil. De reserva, hoje. tem... Porque hoje, como falei agora há pouco, o futebol, antigamente, o pessoal praticava mais. Hoje o pessoal não tá nem aí com o futebol, né? São poucos que gostam mesmo, né? Eu falo sempre, futebol é para quem gosta, né? Reservas... reserva... Às vezes tem, às vezes... Não, reserva tem que ter, né? Necessariamente tem que ter, né? O difícil, é o que eu falo sempre para os meninos aí do futebol, o difícil é você administrar banco de reserva. A pior coisa que tem no futebol chama-se administrar banco de reserva, na várzea. Por quê? Porque começa o campeonato, principalmente em campeonato. O campeonato é bom, e como falei lá atrás, é bom e não é, depende. Se o time vai bem, mas se for mal, aí perde muito jogador. Por exemplo, os campeonatos são assim, você escreve 25 atletas, né? Joga 11, né? E pode fazer 7 substituições. Então, vamos falar que faz todas as substituições. Utiliza-se 18 no jogo. 7, se foi todo mundo, se for os 25, que é difícil. Mas se foi, digamos, 23, usou-se 11 para sair jogando, 7 foram substituídos, são 18. Se tinha 23, 18, 5 nem participou, né? Você acha que no jogo seguinte, no domingo seguinte, o cara vai para o campo? Muito difícil. Tem que ter um trabalho... Tem um lance de vaidade. Tem a vaidade. Então você tem que ter argumentos, tem que ter jogo de cintura. Não é fácil, não. Porque tem cara que, tipo assim, espera a semana inteira para jogar uma bolinha, quando chega no domingo ele vai jogar e não joga, ele fica chateado, né? A gente entende. Mas é difícil. Quando eu digo, administrar banco de reserva na várzea é difícil. É diferente do profissional, né? Que ali tá todo mundo ganhando. E os técnicos? Tem técnico também, né? Tem técnicos, né? São poucas equipes que tem um técnico específico, né? A maior parte são o próprio dirigente, que é técnico, dono do time. Eu mesmo aqui não sabia... Ele deveria cobrar o pênalti na final, né? Deveria cobrar o pênalti. Deveria. Mas eu tenho um pessoal que me ajuda, sim, claro, com certeza. Tem na categoria 40, na categoria 50, categoria 55. O Sabiá tem 4 categorias, né? A gente joga praticamente todos os finais de semana, no mínimo 3 categorias, a gente joga pro final de semana, entendeu? Esse próximo domingo, por exemplo, a gente tem 3 jogos aí, 3 categorias. Os horários dos jogos geralmente são de domingo, sábado também tem? O sábado também tem, mas é muito pouco, né? Digamos, 90% joga-se no domingo. A cultura, a tradição em Cotia é no domingo. De sábado em Cotia é muito pouco, muito pouco, né?
E no domingo, das 9 até uma... No domingo, chicote estrala desde as 9, das 8, desde as 8. Então, como falei agora há pouco, antigamente a tradição era se jogar no final da tarde, né? 16 horas no domingo. Hoje já é difícil. Hoje, se você passa num campo aí, quando for a jogos amistosos, campeonato não. Campeonato tá na tabela, o time é obrigado a ir, se não for da WO é complicado, mas amistosos aí, se passa no domingo às 4 horas da tarde nos campos de Cotia, por isso você vai ver que tem campos ociosos aí, porque não tem jogo, porque o pessoal não gosta de jogar à tarde. Porque a Globo é concorrente, né? Tem os corintianos que tem o jogo do Corinthians, tem o Santista às vezes, né? Então, naquela minha época, não tinha futebol direto, né? Assim, né? Então, a tradição era no domingo à tarde. Hoje não, hoje mudou bastante, né? Hoje a tradição é no domingo de manhã. E a questão dos árbitros? Passa tudo por você também. Não, os árbitros, hoje está moderno, né? Hoje tem as empresas, né? Que são específicas de arbitragem, no caso, né? Tem várias empresas que prestam serviço de arbitragem. Então, se você precisa de um árbitro, você liga para o dono da empresa, ele te manda os árbitros, né? Entendeu? E aí a liga que é cliente... A liga intermediava, né? Sempre intermediou. Agora quem está intermediando é a secretaria, né? Entendeu? A secretaria que faz esse papel aí. E tem alguns torneios que a gente comanda, Copa Águia, por exemplo, a gente que comanda. Até o rapaz estava com a gente falando da Copa Águia, né? Para o espectador que não sabe... A Copa Águia já existe há 26 anos, né? Todos os anos ela é realizada, né? E eu que realizo a Copa Águia desde a sua primeira edição, né? E sempre com o apoio do Sérgio Folha, né? Desde a primeira Copa Águia até a atual, 26ª, sempre o Sérgio Folha nos ajudou aí. Obrigado, Sérgio. E sempre, a gente estava com o Ronaldo, né? Do Águia de Ouro, agora você ele falando. Sim. Então, essas Copas aí, no caso, eu que organizo, eu que trago a arbitragem. Mas hoje o futebol, conforme falei, quem está organizando é a secretaria, né? A secretaria que contrata a empresa de arbitragem, né? E os principais clubes aí que podemos dizer aí de Cotia... A Cotia tem clubes tradicionais, né? Como, por exemplo, os que mais foram campeões em Cotia aí foram as equipes aí do Cotiano, né? Do Cotiano é a equipe tradicional e Cotiano várias vezes campeões. O Estrela do Mirizola, várias vezes campeões. O Milionários, centro de Cotia, várias vezes campeões. O Beira-Rio, campeão também várias vezes. O Sabiá também já foi campeão várias vezes. Quem mais? O Paulistinha, lá do 26, também já campeão. Enfim... O Folha, né? O Folhas, não, o Folhas é novo, caçula, né? O Folhas, né? Eu vou contar a história, já que você falou no Folha, eu tenho o histórico do Folha aqui para falar pro pessoal, a colinha do Folha. A colinha. Só lembrando aí, a galera do Folhas aí que estão na final, né? Domingo vamos ter a final aí da primeira divisão, da segunda divisão e do veterano de 40 anos, né? As finais vão ser ali no estádio Marco Antônio da Luz, ali no Atalaia, né? Na Arena Atalaia. Então o Folhas vai estar presente na final lá da primeira divisão contra o Sapão. O Sapão é o Esporte Clube Recanto dos Victors, né? Então a partida promete, um jogo bom, um jogo equilibrado, né? As duas equipes ainda buscando o seu primeiro título, né? Porque ambas não foram campeões ainda, né? Da primeira divisão, né? Só lembrando a trajetória aqui dos Folhas. O Folhas foi fundado em 2016, né? Filiado em 2016, né? O Folhas é recente na liga, né? Só que antes o Folhas já existia, o time dos Folhas já existia e jogava-se aos sábados, né? A turma da família do Folhas, que tinha o Elifas, que era o comandante, né? Inclusive eu cheguei a jogar com o time dos Folhas aos sábados, né? Então tinha o Elifas, tinha o Geone, tinha o Ferré, tinha o Ademo, tinha o Idésio, o Rui, o próprio Sérgio Folha, eu, né, no caso, o Cabelo e o Fredson. Essa era a equipe dos Folhas que jogava amistosamente aos sábados. Em 2016, a equipe dos Folhas se filiou na liga, comigo lá na liga, né? Eu dei maior força para eles lá, se filiaram, né? Então, em 2016 começou a trajetória da equipe dos Folhas em campeonatos, né? Aí, em 2016, o time da nova geração, conforme falei, 2017, 2017 eles participaram, 2018 não teve eles disputaram 2018 pela 4ª divisão, né? Subiram já na primeiro campeonato para a 3ª divisão, a qual participou em 2019. 2019 estava na 3ª divisão, Folhas, né? Depois eles teve a época da pandemia. Depois de 2022 o Folhas estava na 2ª divisão. Em 2023 o Folhas subiu da 2ª para a 1ª divisão. Em 2024 é o primeiro campeonato, né? É o 2º campeonato da 1ª divisão. E os Folhas estão na final, né? O Folhas está na final e está contra a equipe do Sapão, que é o Recanto dos Victors, né?
É uma final que vai acontecer domingo lá na Atalaia, às 10 horas, né? Tá todos os esportistas aí convidados, né? E só lembrando a programação de domingo, às 8 horas vai ter a decisão, né? Da campeonato de quarentão, de veteranos, que é um campeonato super disputado, né? O Portão vai fazer a final contra a equipe do Cometa. O Cometa é a primeira vez que chega, né? Parabéns ao Cometa, parabéns ao Portão. O Portão já está buscando o seu terceiro título, né? Buscando o Portão, equipe 40 do Portão. Então, domingo na programação lá das finais, nós vamos ter aí o Portão às 8 horas contra o Cometa, na categoria 40. Depois, na categoria de primeira divisão, vai jogar os Folhas contra o Recanto dos Vitor. E depois, decidindo a segunda divisão, vai jogar-se a equipe da Portuguesa do Jardim do Engenho contra o Leão do Morro e a da Atalaia. Essas são as finais aí desse final de semana. E já ocorreram 3 meses atrás, as finais da terceira, quarta e campeonato de 50 anos, entendeu? E estamos crescendo. O futebol vê assim, num geral, como o futebol está crescendo futebol, em Cotia, como tudo, cresceu muito, né? O futebol hoje em Cotia tem aproximadamente 130 equipes de futebol, né? Juntando-se primeira divisão. A Liga está com quanto tempo? A Liga foi fundada em 88, né? Antes de 88, os campeonatos eram feitos pela secretaria. Tá. Na época do Ivo, do Carmelino, aquela turma lá. Depois de 88 para cá, fundou-se a Liga, né? De 88 para cá. E depois de lá para cá, foi aqueles campeões que eu acabei de citar. Paulistinha, Estrela do Mirizola, Milionários, Sabiá, Cotiano. Enfim, esses são os times que foram campeões. Isso mostra vamos dizer, a variedade, né? A dificuldade, porque não teve aquele que sobressaiu, né? Cada ano um campeão, né? Sim. E isso mostra o futebol a força do campeonato. O futebol né? como tudo, tem que ter investimento, tem que ter organização, né? Se o time é bem organizado e tem uma estrutura boa, ele tem condições de ser campeão, né? Do contrário, fica difícil, né? Mas só para orientar você, o futebol de Cotia está assim hoje. A primeira divisão tem 20 equipes, 20. A segunda divisão tem 16, a terceira divisão tem 16, a quarta divisão, a última divisão, é de acordo com o ano, porque sempre surgem novas equipes. Mas no último campeonato, por exemplo, a quarta divisão teve aproximadamente 40 equipes. A categoria quarentão teve 22 equipes. E a categoria 50, 12 equipes. Então, no total, esse ano em Cotia disputou-se aproximadamente 130 equipes de futebol, que envolve 2.800 atletas, mais ou menos. Quanto? Um campeonato dura 3 meses? 4 meses? Então, o campeonato, Cotia, até nesse ponto, é uma crítica construtiva, né? Até está perdendo para outros municípios aí que eles têm mais organização no planejamento, né? Cotia esse ano foi meio complicado aí. Tivemos que fazer um campeonato curto aí, né? Para atender as exigências, né? Claro. Porque o campeonato correto é chave de 16 times, 2 chaves de 8, né? Joga dentro da chave, 7 partidas, classifica-se os 4 de cada chave, depois quartas e finais, semifinais e final, né? Um campeonato mais longo que todo mundo gosta. Esse ano, devido às circunstâncias, foi um campeonato mais curto. Por causa da eleição? Não sei, talvez por falta de planejamento, falta de verba, não sei exatamente. Mas já foi feito o campeonato com chave de 4, né? Então ficou... O time joga... Você vai jogar chave de 4, são 3 jogos, porque você joga dentro da chave, né? Você não joga contra você. Então, só dentro da chave você joga 3. Se você perde a primeira partida, você está fadado a correr o risco de rebaixamento, entendeu? Então é muito curto. Como que funciona o rebaixamento? Tem o acesso, tem o descenso. Sobem 2, desce 2, não? Varia de acordo com o ano. Esse ano, por exemplo, subiu... Da primeira subiu 4. Subiu 4. Para a primeira. Isso, para a primeira. E desceu 4 da primeira para a segunda. Entendeu? Então tem o acesso e tem o descenso todo ano, né? É isso que dá aquela motivação. Né? Porque você disputar campeonato que não cai, também você não... Né, fica um negócio desmotivante, né? Você não investe no time, você não faz um time bom, não faz um time competitivo. E da forma como da forma como é disputado, você tem que ter necessariamente um time competitivo, senão você fica, né? Você corre de risco de ser rebaixado, né? E Dirceu, o Cotia já teve um time que quase chegou na primeira divisão, né? Foi a Central Brasileira, Isso. né? A Central Brasileira de Cotia, né? Para quem não se lembra, não conhece, ela é uma empresa de despacho aduaneiros que tinha lá em São Paulo, né? E na ocasião usaram a estrutura de Cotia aqui com o estádio Euclides de Almeida, né? E montaram-se uma equipe de profissional. E eles começaram lá na Bezinha, né? O futebol profissional antigamente era assim, hoje
creio que ainda deve ser também. Tem a Série B, Série B, que equivale à 4ª divisão de futebol profissional, depois tem a A1, que é o Santos Corinthians, A1, A2 e A3. E o Cotia começou na 4ª, na B. E foi galgando, foi subindo. Chegou na Série B, na A2, que chamava. Tinha A1, que é a 1ª divisão, onde jogava o Santos e Corinthians, e tinha a A2. E a Central Brasileira chegou na A2. Quase subiu para a 1ª divisão. Olha. Foi por detalhes, eu lembro até hoje. A gente até fazia um tipo de um desafio ao Galo. Vamos fazer uma preliminar no estádio lá do Euclides de Almeida. A Central jogava-se e na preliminar jogavam os times de várzea de Cotia. E foi criado um Galo na época, porque tinha o desafio ao Galo na TV Record, né? Sim, eu lembro lá na Record, lá no Carandiru, né? Passava até o metrô. Isso. Eu lembro. E tinha em Cotia, nós criamos o desafio ao Galo de Cotia na várzea, na preliminar da Central. E não é porque, por incrível que pareça, começou com o Sabiá contra um adversário e foi ficando. E o Sabiá ficou até o fim, ninguém tirou a gente, né? Ganhamos todo mundo. Quer dizer, todo mundo assim. Foi só 5 domingos, viu? Isso aí não durou muito tempo, não. Foi só 5 domingos na ocasião, os esportistas sabem disso. O Sabiá ganhou do Benfica na época, ganhou do Leão do Morro, ganhou do quem mais? Beira, eu não lembro exatamente. Se quiser que foi 5 finais de semana, a gente ficou como um galo ali e ninguém ganhou da gente, né? Então era legal. Inclusive naquela época o goleiro do Sabiá era o Marola, né? Que até mandar um abraço para o Marola, que hoje se encontra em Ilhéus. E o Marola acabou sendo contratado pela Central Brasileira e a gente na várzea fazia a preliminar da Central, né? E o Marola era o goleiro reserva. O Marola é aqui do Sabiá mesmo, amigo meu de muitos anos. E o Marola conta essa história que poucos acho que conhecem, né? Na várzea de Cotia, né? O Marola era o goleiro reserva do Central. O Central tinha um time que tinha Enéas, que foi da Portuguesa, Luiz Fernando do Corinthians, Luiz Pereira do Palmeiras, Jaiminho do São Paulo, enfim, Vladimir, enfim, tinha Enéas, enfim, vários profissionais. E o Marola era o reserva, goleiro imediato, reserva. E a gente fazia preliminar e lotava o estádio aqui de Euclides de Almeida, lotava os domingos aí. E aí chegou um dia que o goleiro titular da Central, eu acho que eu não sei se ele estava machucado, acho que ele estava suspenso com 3 amarelos. E Cotia inteira esperou-se que o goleiro que ia sair jogando nesse dia seria o Marola, que é de Cotia. A torcida toda foi lá para ver o Marola sair jogando pelo profissional de Cotia, né? Chegou na hora lá o técnico, lembro até hoje, o técnico Túlio Tangione, que eu dirigiu muito tempo no Nacional da capital, vários clubes profissionais, dirigiu na época a Central de Cotia. Sabe o que ele fez? Ele pegou o goleiro dos juniores, puxou para sair jogando no profissional e deixou o nosso goleiro Marola na reserva. Foi uma revolta total em Cotia naquela ocasião, né? Aí nisso ia começar lembra de contar essa história, porque o Marola daqui a pouco vai chegar no Marola essa história. Naquela época ia começar o Municipal. E o Marola já era jogador profissional, mas era daqui de Cotia, é daqui de Sabiá, mas já era profissionalizado. Ia começar o Amador de Cotia e jogador profissional não pode jogar no Amador, né? Aí eu chamei o Marola e falei, ele brigou com o técnico na ocasião. Queria brigar, bater no técnico, pode falar, né? Ele brigou com o técnico e estava revoltado. Aí o que aconteceu? Eu falei, Marola, você está revoltado? Ele falou, não vou ficar mais. Então faz o seguinte, vai começar o Municipal, vem para o Sabiá, para sua casa novamente, volta para o nosso time, eu vou fazer a reversão sua na federação de profissional para amador e você vai disputar o Amador de Cotia pelo Sabiá, né? Eu te arrumo um emprego para você, que na época era recursos humanos das empresas aqui da multinacional, né? Aí o que aconteceu? Eu trouxe ele para o Amador de novo, ele disputou pelo Sabiá e eu arrumei um emprego para ele na empresa Microtec, a empresa que tinha ali no 26, no Jardim da Glória. Depois essa empresa foi embora para Ilhéus e hoje o Marola se encontra lá em Ilhéus, né? Então, mas foi essa a história. Então, a Central, como eu estava falando do futebol profissional, era um time maravilhoso aí, sempre aos domingos, casa cheia, e por pouco não chegou na 1ª divisão, né? Te respondendo a sua pergunta. Mas que legal. E podemos dizer, os principais nomes aí de jogadores que passaram aqui pelo futebol de Cotia aqui? Então, Cotia até revelou alguns jogadores. Agora que fez o gol aí do Bragantino, né? Tem um menino que tá na Ponte Preta ali, que é daqui de Cotia, o Gabriel Novaes, né? Gabriel Novaes, queria mandar um abraço pra galera lá acho que é Nova Vida, que ele morou, sempre morou ali, Nova Vida, Lajeado, por ali, né? Gabriel Novaes, onde meteu um gol, né? A Ponte Preta ontem ganhou, precisava estar no desespero, né? Na Série B, né? Ela pegou o Brusque, tá na briga lá embaixo da tabela e ela conseguiu dar uma respirada. Ela fez 3 pontos, né? E o Gabriel Novaes joga na Ponte Preta hoje, é de Cotia, e fez um gol ontem importante para a sua equipe. Além dele, já passaram outros profissionais da várzea de Cotia, né? Como aí o Marcelinho Paulista. O Marcelinho Paulista jogou no Corinthians, jogou no Botafogo do Rio. Marcelinho Paulista é ali do 21, do Suave, né?
Temos também o Rodrigo, que hoje se encontra no Santos. O Rodrigo que se encontra no Santos hoje, é daqui de Cotia, jogou pelo Sabiá, já jogou muito tempo nos times ali no Mirisola. O Rodrigo dos Santos jogou no Mirassol, mas profissionalmente hoje ele está no Santos, é lateral direito. Ontem, até o último jogo do Santos, ele participou da partida, né? O Ceará, né? Contra o Ceará, ele entrou lá no lateral direito, você viu lá, um jogador forte, chega firme, né? Já desse ele entrou no campo lá, deu 2 enxadadas, levou o amarelo, daqui a pouco o cara tirou ele do jogo, né? O Rodrigo jogou com a gente aí no Sabiá, o Rodrigo é gente boa, menino humilde, bacana, e graças a Deus ele venceu. E ainda tem outro amigo meu que jogou, o Vinícius, que jogou pelo Sabiá também, que morava aqui no Jardim Lino. O Vinícius hoje encontra-se na China. Ah, é? Joga na China. Tem vários garotos aí perdidos aí no mundo aí, né? Alguns que a gente conhece, tem mais contato, né? Mas Cotia já revelou sim, bastante jogador profissional. Mas que bom. E eu vejo isso aí, por mais que tenha a rivalidade, né, de seu, tem o lance, no fundo, é uma família, né? O pessoal do futebol, né? Ah, sim, o futebol, hoje é como falei, né? Hoje como é que fala? Essa globalização hoje todo mundo conhece todo mundo é amigo de todo mundo. Hoje o cara mora lá em Calcaia, mas joga aqui no time do 21, daqui joga lá, ou da Talá joga aqui no Sabiá, do Sabiá joga no Rio Cotia, enfim. Mudou-se muito. Hoje todo mundo é amigo de todo mundo. Antigamente não, antigamente tinha muito bairrismo, muita rivalidade, entendeu? Hoje não, você não pode nem brigar com ninguém porque você está todo no meio de todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo, então acabou aquela brigaiada que tinha. Hoje é mais tranquilo, de boa. E Dirceu, qual que é a principal necessidade da Liga para crescer ainda mais aí, né? Então, né, a Liga tem muita força, né? Mas ela precisa... Vamos ver agora com a nova administração que vai começar aí, como é que vai ficar a situação, né? Porque precisa esse apoio... Vamos precisar de um apoio, com certeza. Precisa de um apoio, e a Liga é forte, porque a Liga tem o contato com todos os clubes, né? Eu tenho contato com todos os clubes, né? Sou uma pessoa, assim, sou muito querida pelos clubes, né? A gente ajuda todo mundo no dia a dia, então... patrocínio, é dinheiro também, né? Precisa, mas... Nós precisamos ajustar a liga lá direitinho com a federação para poder trazer a verba da própria federação, entendeu? Para não depender da prefeitura, né? Porque às vezes a prefeitura também tem as dificuldades, né? Claro. Não pode exigir tudo da prefeitura, né? Eu te pergunto isso, Dirceu, para aproveitar esse espaço aí, às vezes tem algum espectador, algum empresário, alguém aí que é fã também do futebol aí, que possa estar somando aí, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente espera agora que nesse novo mandato aí as coisas dêem uma mudada assim, em termos de apoio ao esporte, né? Não que o outro não foi mal, não foi bem, né? Foi razoável, né? Mas no último ano deixou a desejar, né? Não em termos de... Falando de esporte, né? De esporte, né? Do futebol. Mas em estrutura, cresceu bastante Cotia, né? Conforme eu falei agora há pouco. Abriu novos campos, Leonor lá, campos, né? Arenas novas aí. arenas. O pessoal está super satisfeito. Inclusive hoje o campeonato foi feito praticamente em 3 campos, né? Acabou aquela época, a gente também usava muito campo de terra, né? E o pessoal não gosta, o pessoal tá ficando, né? O pessoal sabe que tem um campo bom, o pessoal quer jogar no campo bom, né? Esse ano a secretaria até está de parabéns, né? Ela, como o campeonato foi curto, né? Foi chaves, poucas equipes, poucos jogos, né? Ela conseguiu conciliar, né? Mais nos campos de sintético, né? Então nós tivemos problema de chuva aí, mas não atrapalhou em nada, porque antigamente você marcava jogos em campos que não eram bons, no caso de terra, e chovia, não conseguia jogar, né? E dava um trabalho danado para fazer remanejamento da tabela. E agora, como foi curto, né, e foi dividido, né, porque como são muitas divisões, conforme eu te falei, foram 4 divisões, né, primeira, segunda, terceira e quarta. E mais veterano e veteraníssimo. Então, antigamente fazia tudo junto, todas as divisões junto, né? E precisava de mais campo, mas usava-se campo ruim, né, campo de terra. Hoje não, conforme foi separado por divisão, em 2 grupos, né, uma vez de cada, 3 divisões aqui, 3 aqui, né? E aí pôde fazer-se nos campos melhores. Então, nesse sentido, foi muito bom. E Cotia teve também o time, né? O Cotia Futebol Clube, né? O Cotia Futebol Clube tem 2 etapas. Tem 2 etapas, né? Eu me lembro do Cotia Futebol Clube, fundado pelo Mauro Pires, na época do seu Ivo, que era o prefeito. Na época foi fundado um time profissional de Cotia Futebol Clube, Cotia Atlético Clube, coisa desse tipo. E o Mauro Pires, que era o presidente. E na época, os jogadores do profissional de Cotia eram jogadores de Cotia mesmo, jogador varziano que fazia-se uma seleção entre os melhores de cada equipe, do amador, e fazia montar o time que representava a cidade de Cotia. Depois, com o tempo, mudou. Depois veio a Central, né? Isso foi antes da Central Brasileira. Ah, tá.
Depois veio a Central Brasileira de Cotia, futebol profissional, e depois que a Central saiu por problemas políticos aí, ela foi embora para o interior, para o Espírito Santo do Pinhal. Aí depois de um determinado período, aí foi criado um novo time profissional em Cotia, que era administrado na época do Carlão, não foi? Do Carlão, isso. Do Dudu, filho dele, né? Futebol profissional também, né? Mas acho que disputava só a B. Tinha uns jogadores do São Paulo também. Sempre tinha, né? Tinha um intercâmbio com o São Paulo, aí tinha alguns jogadores, sim, com certeza. Né? Mas esse time do Dudu aí foi pouco tempo também, viu? Não ficou por muito tempo, não. Não lembro exatamente quanto tempo foi, mas parou na Bzinha, na quarta divisão. Uma pena, né? E Dirceu, estamos chegando aqui ao final do programa, queria te agradecer muito. Poxa. Gostaria de te agradecer muito, queria ver contigo, deixar os seus contatos aí, né? Então... falar sobre o Sabiá, né? O Sabiá, deixa eu contar um pouquinho da história do Sabiá. Conta a história. Contar a história do Sabiá. O Sabiá, como falei, foi fundado em 80, né? 1980, dia 3 de maio, 44 anos. Como se deu a... Então, na realidade, quando fundou o Sabiá, eu vim como jogador. Tá. Quando fundou o Sabiá, eu jogava no Cutiano, na época. E minha família sempre morou aqui no Sabiá, e meus primos jogavam, né, também. Quando fundou o Sabiá, os meus primos foram me buscar no Cutiano para jogar no Sabiá. Aí comecei, desde o seu primeiro dia de fundação, comecei a jogar no Sabiá. Em seguida, eu sou uma pessoa que sempre tem muita liderança. Aqui na empresa que eu trabalhei na Movicarga, na Demag ali, fui presidente do Grêmio 2 vezes. E no Sabiá, logo eu tomei a dianteira, e como dirigente, como jogador, e até hoje, né, 44 anos. Então o Sabiá nasceu em 80, o Sabiá tem história, né? O Sabiá foi campeão metropolitano, o Sabiá jogou Desafiar o Galo na TV Record, o Sabiá foi campeão municipal, categoria principal, categoria de aspirantes, o Sabiá foi campeão, esse ano mesmo foi um campeão 2 vezes, né? Na categoria 50 e na categoria 40, né? Então o Sabiá tem história e eu estou sempre na luta aí pelo Sabiá. Então enquanto eu estiver vivo, eu estiver com forças, lutarei pelo Sabiá. O seu sangue é vermelho e branco. Vermelho e branco. Na Várzea é vermelho e branco, e sou santista, né? Vermelho, branco e preto, né? Branco e preto também, né? Então o Sabiá é 44 anos de existência, né? E a Várzea de Cotia cada dia cresce proporcional à população, né? Muito embora, que a gente estava falando do nível, né? O nível hoje da garotada não é mais como era antigamente, porém a quantidade existe bastante. Então tem muitos times novos surgindo aí, crescendo, Cotia crescendo a cada dia, né? E os times crescem junto. E com isso, para você crescer também a estrutura para o futebol. Fazer novos campos, viu? O pessoal eu queria até dar um alô aí, né? Porque Cotia, até brinco com os meus amigos, é mais ou menos que nem a Raposo Tavares, que nem... Desde que eu cheguei em Cotia, as ruas, as estradas são as mesmas, o número de carros só aumentando, né? Não é isso? Futebol é a mesma coisa. Os campos são os mesmos de trocentos anos, né? Só foi dada uma melhorada, uma estruturada melhor, mas os campos são os mesmos, precisa criar mais campos, precisa criar mais campos. Você acha que está faltando? Está faltando. Campo, o que mais? Está faltando campo, com certeza. Bom, eu falo do futebol, né? Futebol, sim, precisa de novos campos aí, né? Melhorar os que já tem, sim, claro, já está melhorando bastante. As escolinhas também? Mas precisa criar novos campos, que tem muito problema de espaço. E as escolinhas? A escolinha é um trabalho que tem que ser feito, né? Tem que ser feito, sim. Ampliado, né? Ampliado, com certeza. Acho que agora deve melhorar, né? Não sei qual a plataforma rumo, né? do grupo. Eu espero que eles façam um bom governo, né? Mas a tendência é ter que melhorar, sim, com certeza. E, Dirceu, me fala não sei se você vai lembrar agora, alguma história, assim, algum fato inusitado aí nesses tantos anos aí de futebol que aconteceu aqui no de Cotia aqui. Não sei se você vai lembrar. São tantas emoções, como diz o Roberto Carlos, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Interessante. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo, né? É isso que eu quero, essas minha esposa histórias. é japonesa, né? Você sabe disso, eu falei, né? Quero mandar um abraço para ela, né? Um beijo. Aqui, ó. Manda um beijo para minha esposa aí. Senão... E a gente eu já era técnico do Sabiá, né? Do esporte. E a gente tinha arbitragem de Cotia, a gente conhece todo mundo, né? Nós tínhamos um árbitro em Cotia que chamava-se Jaber William dos Santos. Olha o nome da fera. Jaber William dos Santos. E ele tinha o apelido de Branquinho. Coitado, ele morreu cedo, era amigão da gente. É daqui de Cotia? De Cotia. É mineiro, mas morava muito tempo em Cotia. E um dia a gente estava jogando no Portão, né? O Sabiá estava jogando no Portão, eu era técnico do Sabiá, do esporte, né? Eu parei de jogar cedo, eu tinha umas contusões na época para que eu jogava em esporte, parei, depois voltei já como veterano, né?
E eu estava no banco de reserva dirigindo a minha equipe, e desde essa época eu já levava meus filhos para campo. Eu sei que não podia ficar no campo, mas dava um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Meus 2 bacurizinhos, meus 2 molequinhos pequenininhos, 2 japonesinhos, ficavam no banco de reserva comigo, né? E eu sempre fui reclamão, né? Eu nunca fui de confusão, nunca fui de uma briga, mas eu sou chorão demais, reclamo muito, né? Aí o Branquinho apitando o jogo, ele me expulsou. Aí chegou perto do banco de reserva, sacou o cartão vermelho assim, em punho. Olha aqui, Dirceu, olha aqui, vai você, essa jaspiãozada tudo lá pra fora. Porque naquela época, era a época do Jaspion na TV, né? E meus filhos, como são liceizinhos, né? Então o Branquinho me expulsou a molecada toda, né? Então assim, eu não esqueço, né? Pô, mandou todo mundo, a família toda. Exatamente. E eu esqueci de perguntar, Dirceu, também, sobre a estrutura, né? Porque tem a parte do médico, né? Tem sim. Conta mais essa parte da estrutura, né? Os bastidores do Você fala pro clube amador participar? Não, eu falo dos jogos mesmo, né? Quando tem os o campeonato correto tem que ter um médico, né? Mas nem sempre tem. Nem sempre tem. Só tem, às vezes, nas finais, né? Então, aí tá outra coisa aí que vamos não tem tentar... como, é difícil, né? Para atender todos os campos, muitos campos, né? Para atender todas as necessidades. No caso, um médico, um enfermeiro, né? Principalmente um enfermeiro, no caso. Uma ambulância, né? No caso. Mas quem sabe quem tá assistindo, por isso que eu falo, para usar o espaço, né? Mas eu tô bonito de vermelho ali, hein, mano? Puxa, você não tomate, hein? Tá louco, meu. Mas é isso aí, o futebol amador tem história aí, rapaz. Daqui da região somos os maiores, né? Cotia tem muito time, viu? Taboão da Serra tem bastante também. A gente tem amizade, eu principalmente, eu sou conhecido na região toda. Se falar do Dirceu do Sabiá, em São Roque, em Mairinque, Vargem Grande, Ibiúna, Taboão, Imbu, Barueri, Carapicuíba, todo mundo me conhece. Às vezes não tem uma seleção de Cotia, às vezes não tem... já tivemos, não tá? tem um contra outras cidades, não existe isso aí? Eu também fui secretário de esportes, eu já fui secretário de esporte, só que na época eu não era secretaria de esporte, eu era responsável pelo esporte, mas era diretor de esporte, eu não tinha secretaria, que a secretaria na ocasião ainda era subordinada à educação, né? E na ocasião a gente fez uma seleção de Cotia, né, para disputar o regional de cidades contra cidades, né? E a gente disputou-se com Tapevi, com Barueri, Osasco, Carapicuíba, Taboão, Embu, Cotia, né? Vargem Grande não participou. E nós chegamos na final, né? Olha. E eu era o técnico, né? Já era comandante. Isso é tudo, hein, Dirceu? É dirigente, técnico, é jogador. A gente fez a final lá onde hoje é o Arena Barueri. Na ocasião ainda não era. Na ocasião era o principal campo de Barueri, mas não era arena. De profissional, depois que se tornou a arena profissional. E a gente fez a final lá, no ano que a gente fez a final, no ano seguinte surgiu o Barueri, o time profissional, e foi aquele que nós perdemos na final pro Barueri, foi aquele time que ganhou da gente e que se tornou o profissional de Barueri, começou a representar o Barueri na época, né? Olha que história bonita, O Barueri tem uma história bonita, depois ele foi galgando, subindo divisões, o Barueri, né? Então a gente fez uma seleção naquela época aqui de Cotia e jogamos lá na final lá em Barueri. Ganhamos de todo mundo, ganhamos time de Osasco que tinha base profissional, ganhamos de todo mundo. Tinha um time super bom aqui de Cotia, só de Cotia mesmo, né? Jogava o Tonhão, jogava o Mica, o Minguinho, o Chicão, a zaga era o Chicão e Minguinho, na lateral tinha o Babão, meio de campo tinha o Ronaldo Borba, o Mica, o Zé Roberto, ponta esquerda, o Léo, meia esquerda, a escolinha do Portão Léo, o Tonhão, enfim, o Tuniquinho. Nós fizemos uma seleção maravilhosa em Cotia na época e fomos finalistas. E esse jogo, esse nosso programa, eu vou colocar no sábado, esse nosso programa aqui agora. Tem o pessoal lá que faz a transmissão, né? Aliás, até gostaria de dar uma dica para você, trazer o menino aqui da Várzea Depressiva, né? Trazer ele aqui para participar com você, que ele cobre aí os eventos. O jogo agora de domingo ele vai estar lá presente, com certeza. A Várzea Depressiva, vai estar lá participando, sim, sempre participa com a gente aí nos campos aí. E vamos estar mais próximos aí, Dirceu, para isso. O Granja News também tá ajudando aí o esporte, sobretudo o futebol aí da nossa cidade de Cotia. Sim, né? O futebol tende a crescer, cada dia tá melhorando, viu? O nível aí, a estrutura, né? Só aquele que eu falei, né? A garotada de hoje não... né? O pessoal das antigas. Hoje o charme de Cotia é os campeonatos de veteranos, né? O pessoal curte bastante. Se bem que o nível de primeira divisão é um nível bom, né? Mas o pessoal lá da quarta, o pessoal tá meio devagarzinho.
Molecada não quer saber de bola, quer saber de outras coisas. Hoje a moda é pipa, né? A moda é pipa. Sabia que todo dia tem pipa aí, né? Mas pipa não é o caso por causa da falta de preparar, de jogar futebol, né? O pessoal que não curte mais tanto futebol como curte antigamente, né? E Dirceu, deixa os contatos aí da Liga, do Jardim Sabiá também, né? Eu sou o presidente do Jardim Sabiá, né? Sou o presidente do Jardim Sabiá, né? Eu que administro aqui as 4 categorias que a gente tem. Esse final de semana eu vou estar em Osasco, com 55, jogando lá na Arena do 7 de Setembro, no Jardim Piratininga. Vamos estar no Portão, jogando contra o time como é que fala? De Osasco, lá do Reumatismo, vai fazer uma visita para nós aqui no campo do Portão. Como chama? Reumatismo, né? Eles vão estar jogando com a gente no Portão, na categoria 50, né? E a nossa categoria de esportes, os moleques vão estar na Baixada, no Leonor, na Arena Leonor, jogando contra o Milionários, né? E a gente vai ter as finais também do campeonato, então você vê, domingo vai estar uma correria danada, né? Mas eu vou deixar meu contato aqui, né? O telefone é 11, né? 9 4767 3328. Repete, por favor. 11 9 4767 3328. Eu queria, antes de mais nada, também eu agradecer às pessoas que me ajudam, né? No Sabiá. Também não falei tanto do Sabiá, mas não posso falar, né? Que a gente sozinho não é nada, né? Não é ninguém, né? Então, primeiro, eu queria agradecer o Sérgio Folha, que é o cara que me ajuda também, né? O Sérgio Folha. Queria agradecer o Gato, o Isaías da VDI, que me ajuda também. Ele comanda meu 40 lá, é o nosso técnico, né? Nosso parceiro. Quero agradecer o Itamar, o Robertinho. Agradecer também a todos, né? Que, de certa forma, me ajudam, né? O Carlão, que está me ajudando no 55, o Bahia. Enfim, todos, porque são várias categorias. E não é fácil, não, para administrar sozinho. Então, eu conto com a participação e a ajuda desse pessoal aí. Então, eu queria agradecer muito, tá bom? E, Dirceu, só aproveitando, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os moradores de Cotia aí, né? Em termos de esporte, eu queria deixar a mensagem seguinte. Eu espero que, como falei, né, que a nova administração, né, que o novo secretário, não sei quem vai ser ainda, né, que ele faça uma boa administração e olhar para o esporte, né, e elaborar um calendário, né. E eu tenho muitos contatos na região e teve um ano passado, principalmente, em janeiro eu recebi o cronograma, um planejamento de todos os campeonatos municipais de Carapicuíba, que eu tenho um amigo lá, né, ele me mandou, até mandei para o secretário de Cotia na época, falei, tá vendo, a organização, quando se inicia o ano, você tem que já estar definido o que vai acontecer no ano todo, e tem que ter um calendário, tem que ter um planejamento, entendeu? Então eu espero que Cotia agora tenha, né, que até então fazia tudo na correria, né? Não sabia se ia ter, não vai ter. Já teve anos que não teve, né? Não é nessa administração, não estou falando mal da administração atual, não, né? Então a gente gostaria que desse uma melhorada, né? Quem que seja que for administrador lá do esporte, pode contar comigo sempre, né? Porque eu estou sempre ajudando a todos, né? A gente, como representante da Liga, né? A gente está sempre colaborando com a secretaria, né? E não vai ser diferente daqui para frente, a gente pretende ajudar, sim, com certeza. Tá bom? Dirceu, só muito agradecimento. Vamos ver a final aí no domingo, aí, quem vai ser o melhor, todo mundo convidado, né? Participar, grande final. Então vou repetir os horários. Os jogos. Por favor. Às 8 horas, belo jogo. Quarentão do Portão contra Quarentão do Cometa. Tantas câmeras aqui. Então, o Quarentão do Portão buscando o tricampeonato e o Cometa buscando seu primeiro título, isso às 8 horas. Às 10 horas, a categoria de primeira divisão, 2 equipes gigantes aí, Folhas e Recanto dos Vitor, buscando seu primeiro título, né, a nível de primeira divisão. O Folha já foi em outras divisões campeões, né, conforme já falei. E depois, às 12 horas ao meio-dia, vai disputar a decisão aí da segunda divisão, que vai ser aí a equipe da Portuguesa do Jardim do Engenho contra a equipe da Associação Atlética Leão do Morro da Atalaia, né. Os jogos vão ser na Atalaia. Na Atalaia, né? Na Arena Atalaia. Na Arena Atalaia, ela é sintético, né? Não tem todos os jogos, todos os 3 jogos vai ser na Arena da Atalaia. E só lembrando que anteriormente saiu o campeão na categoria 50, foi o Sabiá. Na categoria da terceira divisão foi a equipe do Tudo 3, né? Enfim, são as equipes que foram campeões aí no último, no municipal que anterior a esse que está tendo agora, né? Que já teve as outras divisões, entendeu?
Dirceu, muito obrigado, muita gratidão, agradecido. Eu que agradeço. E vamos domingo ver aí que vença o melhor, né? Quando precisar, só dá um oi. Não, tamo junto Tá a partir de agora. Obrigado a todos aí. E agradecer você, espectador, que manteve a audiência aí. Muito obrigado. Agradecer também aqui o pessoal da Man Podcast, a André e o Márcio aí por mais um programa. Pessoal, vocês não se esqueçam aí de dar o like, apertar o sininho aí para saber as atualizações. Se inscrevam no canal, manda lá pro pessoal lá, viu, Dirceu? Sim, pessoal, vamos jogar pra galera lá. É muito grupo, lá. É grupo do 55, é grupo do 40, é grupo do 50, é grupo da primeira divisão, fora do grupo de ligas. Obrigado. Enfim, vai ajudar bastante a crescer o Vou Granja te divulgar bastante. Muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado e uma excelente noite e até a próxima.